novo decreto do plástico, que é o tema do webinar de hoje, ele já é uma realidade, né, e já está começando a impactar aí o nosso dia a dia, as conversas com os nossos clientes. Meu nome é Arthur, sou aqui responsável pelo jurídico de economia circular e comercial contratos da Braskem. Queria agradecer o convite, acho que é uma oportunidade muito legal de reforçar a parceria entre a Braskem e o Grupo Lorde, principalmente após a publicação desse decreto de logística reversa das embalagens plásticas. A gente teve, após 15 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em um ano marcado por COP, esse decreto que estabelece metas progressivas de recuperação e de uso de conteúdo reciclável já a partir de 2026. E isso demanda, claro, um acompanhamento próximo de todos os elos da cadeia, além de adaptações relacionadas a embalagens plásticas, é justamente isso que traz a gente aqui hoje. A gente ainda está no momento inicial, onde há muitos questionamentos, para alguns deles a gente ainda não tem resposta no decreto, e a gente vai depender de posicionamentos futuros das autoridades, mas eu reitero que fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat durante a apresentação, para que a gente possa responder oportunamente, tá bom? Eu vou, para que também se apresente, passar a palavra para a Maria Luísa Toledo, que faz um trabalho valioso aqui para a gente em relações governamentais na Braskem. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite. Para a gente é sempre um prazer poder falar sobre economia circular e ainda mais esse decreto que para a gente foi tão aguardado, né? A gente trabalhou nele por muitos anos, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que já estava mencionado que deveria vir um sistema de logística reversa, e a gente vem trabalhando nele, né, para que o texto fosse o mais factível possível para a realidade brasileira, né, que a gente conseguisse atender às necessidades, às metas. E o texto ainda não está completo, eu acho que muitas das dúvidas que vocês devem ter são as mesmas dúvidas que nós também temos e que todo mundo que faz parte dessa cadeia também está tentando entender, está tentando contribuir. O que a gente tem feito aqui por parte da Braskem, eu acho que é um trabalho bem bacana de diálogo com o Ministério, e a gente tem levado nossas dúvidas, a gente já teve oportunidades de dialogar diretamente com o Ministério desde do momento que foi publicado o decreto, em outubro do ano passado, e o que a gente estava esperando sair em dezembro do ano passado, né, começou a sair essa semana. Então, no momento, a gente está com 3 consultas públicas em aberto, e eu até convido vocês também, que se vocês tiverem oportunidade de participar, aproveitar que essas consultas estão em aberto, porque esse é um momento, de fato, que a sociedade, que as empresas, que elas podem contribuir com a construção do texto. Porque o decreto, ele trouxe um esqueleto, né, de como vai funcionar, como é esperado funcionar, a logística reversa de embalagens plásticas, mas ele ainda deixou muitas lacunas. E tem algum microfone aberto que está vazando aqui para mim, e eu não está me atrapalhando um pouco. Ah, obrigada, acho que agora colocou no mudo. E dentro dessas 3 consultas que a gente está em aberto, 2 saíram hoje, então, assim, nem está nesse material que a Ana Bárbara vai apresentar para vocês, mas eu posso comentar aqui um pouquinho. Posso até colocar o link aqui no chat, se vocês quiserem depois dar uma lida, mandar contribuição, as contribuições são abertas para todo mundo. O modelo da consulta pública do governo, eles colocaram o texto que eles vão, possivelmente, né, publicar essa portaria, e estão recebendo as contribuições em cima desse texto. Então, não tem modelo de pergunta e resposta, é contribuição de fato se alguém tem algum ajuste para fazer no texto. E, normalmente, as consultas públicas elas ficam abertas por um período de 30 a 45 dias, mas o período está de 15 dias. Então, assim, tá bem curtinho o tempo. Então, assim, aqui na Braskem mesmo a gente vai se debruçar para olhar o quanto antes, assim, todos os times mobilizados para isso, o nosso negócio, o jurídico, para a gente olhar com calma, porque, de fato, o governo ele precisa colocar essas portarias o quanto antes, porque as grandes empresas, né, como vocês bem sabem, elas já têm metas para cumprir, já começando a partir de janeiro, né? Então, assim, o que elas precisam reportar já está valendo a partir de janeiro. Então, essas portarias precisam sair o quanto antes para funcionar corretamente. Eu posso, não sei como vocês preferem, se vocês preferem depois que a gente mande por e-mail de vocês, mas se vocês quiserem, eu já tenho o link dessas consultas públicas que estão em aberto, assim, que eu já estava até aqui dando uma olhada. As duas uma que saiu essa semana é para falar sobre o monitoramento desse
de todo o sistema, como é que vai funcionar, das embalagens que vão ser colocadas no mercado, do retorno dessas embalagens, então eles vão fazer esse monitoramento, e aí querem contribuições nessa proposta de texto para monitoramento. A outra consulta pública que saiu hoje é sobre eu vou até dar uma olhadinha aqui para eu não me confundir, que tem duas. Uma é sobre a retirada de rejeitos, né, que no momento os rejeitos dessa triagem, o custo está para as cooperativas, e aí a proposta do governo é que esse custo não recaia sobre as cooperativas, e eles fizeram uma proposta de texto para isso, e eles estão abertos a receberem contribuições nessa proposta deles. E o terceiro é sobre o índice de reciclabilidade das embalagens de plástico. É um sistema que eles estão chamando de IREP, para apoiar tanto na promoção da economia circular, desde o design da concepção dessas embalagens plásticas, até a transparência no consumidor, então que isso repasse para o consumidor final esse poder de escolha das embalagens. Por hora é isso, eu vou continuar aqui com vocês durante toda a apresentação, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar no momento, ou as dúvidas forem surgindo ao final, eu continuo aqui para esclarecer, para estar aqui com vocês, mas eu já adianto, nem todas as respostas a gente tem. O trabalho que a gente tem feito aqui da nossa parte foi assim, anotamos as nossas dúvidas, a gente leva para a nossa associação, a gente leva para os fóruns que a gente tem de debate com o governo, e toda oportunidade a gente tenta tratar com eles, assim. A gente pode levar as dúvidas de vocês também. Obrigada, Malu. Obrigada. Antes de me apresentar, até falando sobre os materiais, acho que depois, ao final, a gente pode reunir esses links e a apresentação mesmo, e aí compartilhar com a Cláudia, e ela distribui também para o Isso. pessoal, principalmente esses links, onde tem um que eu trouxe, que é o da semana passada, que daí a Maria Luísa já me ajudou a gente fazer um resumo, e essas duas que estão saindo hoje, né? Porque é um tema muito vivo, né? Então, a gente sempre tem essas atualizações, e aí a gente pode passar ao final para compartilhar com vocês esse material, assim, de uma forma mais organizada no e-mail, para não se perder. Era isso mesmo que eu ia falar, porque além desse material, né, a gente também está preparando um material para a área de vendas, né, para eles poderem falar com os clientes, apresentar para os clientes. Então, se vocês puderem compartilhar comigo, e aí depois eu compartilho com todas as pessoas aqui que participaram do webinar, tá bom? Claro, no final a gente faz um e-mail aí em conjunto e compartilha contigo essas informações aí para repassar. Combinado, então. Obrigada, gente. Bom, Imagina, então, perfeito. pessoal, prazer, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Como o Arthur comentou e a Maria Luísa, eu acho que a gente gosta muito de falar desse tema, porque é algo para a gente muito vivo e que tem sido trabalhado muito, assim, já há muito tempo internamente para que isso chegasse ao mercado da melhor maneira possível, né? Assim, então, eu vou apresentar e aí, Malu e Arthur, fiquem muito à vontade para me interromper e fazer os comentários, né, ou corrigir algum ponto. Estamos juntos aí na apresentação. Então, aqui tem um resumo, assim, um quadro de linha do tempo, assim, sobre o decreto, né? Por mais que muitas vezes a gente ouça do mercado, e vocês, eu acho que como interface, junto com os clientes da Lorde, vocês devem escutar muito, assim, que o decreto apareceu de última hora, ou chegou do nada. Então, na verdade, esse decreto, ele vem regulamentar ações lá do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, lá de 2010, né? Então, a gente vê aí ao longo dos anos vários pontos importantes que foram sendo estabelecidos pelo governo para que se chegasse hoje, né, no decreto que a gente tem, né? Ainda que. Então, isso é um outro ponto assim que eu escuto bastante no mercado, e vocês também devem escutar, do ponto do quão forte é esse decreto, do quão sólido ele é e sobre a continuidade dele. Então, algumas vezes eu recebo o questionamento de: será que vai mesmo? Será que não vai ter uma volta? Será que vai dar continuidade a esse decreto?
E um ponto até que a Maria Luísa me trouxe no início, quando a gente começou ali a falar das apresentações e discussões, foi que toda vez que um decreto ele é baseado, né, em uma lei, assim, ele traz uma regulamentação, ele ganha bastante, ele ganha força. Então, com isso, e dado essa linha do tempo e todos esses planos que foram sendo estabelecidos, leis de incentivo à reciclagem, plano de resíduos sólidos ali em 2022, esses planares, eu acho que esse decreto ele ganha cada vez mais força, né, para dar essa continuidade. E a gente está vendo aí que as portarias elas estão com uma velocidade, como a Maria Luísa comentou, normalmente esses espaços de contribuição eles ficam abertos por 30 dias e agora a gente tem 15 dias de contribuição, não por ele ser menos importante, mas justamente por essa celeridade que se quer dar para ajudar mesmo, né, e não atrapalhar aí as leis e o andamento das metas e do ano, né? Então, Ô, assim, Ana, pode, se eu puder só complementar claro, também, porque a gente colocou toda a linha do tempo, né, para chegar até aqui no decreto, e em paralelo, embaixo tem um acordo global dos plásticos. Acho que vale a pena a gente comentar também que todo o cenário, esse cenário de impulsionar a economia circular, não é uma realidade só aqui no Brasil, né? Então, por isso que a gente vê que esse tema ele ganha força cada vez maior, porque ele é uma discussão, é um tema global, né? A UNEP, que é um braço da ONU, ela já, desde 2022, que ela implantou rodadas de discussões para discutir um acordo global para colocar um fim na poluição por resíduos plásticos. Então, a gente vê essa puxada global para a gente trazer uma solução para o tema. E aqui no Brasil, a gente tem várias medidas sendo adotadas para tentar sanar essa poluição por resíduos plásticos, e uma delas é a questão da logística reversa das embalagens. Então, assim, a gente vê que esse é um caminho sólido, né, que provavelmente, assim, as dúvidas que eu recebi é: será que vai dar certo? Será que o governo está pensando em voltar atrás em algumas metas? E, assim, a gente não posso dar essa certeza, mas no momento eu vejo que a força está ainda maior para a gente avançar e para a gente superar todas as dúvidas do que a gente retroceder no texto do decreto. E sim, o caminho é mais para a gente continuar a seguir, para a gente utilizar como aprendizado. Até o Ministério do Meio Ambiente ele tem reforçado para a gente que dentro dos ministérios eles estão utilizando o decreto de logística reversa para plástico como aprendizado para que venha para os outros materiais também, porque esse é o sentido que o governo está acreditando trazer fim para a poluição dos resíduos, é trazer um destino correto. Eu não sei se foi só para mim, mas aqui a imagem da Ana congelou para mim. Não sei se ela ainda está por aí. para você, eu passei aqui pro slide 3, não sei se vocês Aqui tá conseguem. normal. É? Principais pontos, né? Isso aí. Acho que foi só o seu vídeo que deu uma congelada. Ah, pode ser. Bom, então, quais são os principais pontos, né, assim, sobre para quem não está 100% familiarizado com o decreto, né, acho que o primeiro ponto é a questão de redução mesmo de poluição dos plásticos, então todo esse alinhamento que a Maria Luísa comentou antes com os acordos globais, né, e eu acho que aqui, falando um pouco, assim, da experiência na área de economia circular, já a gente, há mais de 5 anos aí, a gente já está atuando com vários resíduos e buscando, né? O que a gente percebe é que quando a gente trata de resíduo pós-consumo, né? Quando a gente vai buscar no aterro esses resíduos, a gente consegue captar e consegue ter resíduos rígidos, como embalagens que foram injetadas, eletrodomésticos, garrafas sopradas. E os plásticos flexíveis e as embalagens, a gente, hoje mesmo, assim, no portfólio da Braskem, todos os nossos produtos de embalagem flexível, eles são de logística reversa. Porque uma vez que esses materiais eles chegam no aterro, é muito difícil a gente fazer a captura deles.
porque vai exigir, ele é um material leve, ele vai exigir que a gente tenha muito mais disposição financeira para isso, a limpeza vai ficar extremamente prejudicada. Então, quando ele já está no aterro, ele é muito difícil. Então, aqui, um ponto muito importante do decreto é para que esse material não pare no aterro, que ele não onere esse sistema e que a gente consiga captar e tratar ele antes de chegar lá. Então, aqui é um ponto de extrema importância. E aí, com isso, essas metas de reciclagem e de reutilização, elas se fazem muito necessárias, porque uma vez que eu quero reduzir essa poluição plástica e eu quero incluir esse produto na embalagem, eu preciso ter essas metas de recuperação. E se a gente for olhar, assim, as metas de recuperação, elas são, depois a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe do percentual, mas elas são sempre um pouco maiores, 10% a mais do que é incluído. Justamente porque se tem já, e com o aprendizado que se tem de cadeia de reciclagem, que a gente tem perdas no caminho. Então, vai reprocessar 50%, a gente vai conseguir 40% do material. Então, esse número, ele não é à toa, ele já tem um conhecimento, já tem algo por trás dele, né? Com isso, a gente fortalece a economia circular, a gente sabe que criando meta, estipulando e promovendo essa inclusão e essa captação desses resíduos de embalagens flexíveis, principalmente, a gente acaba fortalecendo com que as empresas, as cooperativas, toda a cadeia, né, e a inclusão desses catadores e dessas cooperativas, elas consigam acontecer. Hoje a gente sabe que o mercado de reciclagem, ele ainda é muito informal no país, então a gente mesmo, como experiência diária, assim, a gente tem uma dificuldade bastante importante ter, de ter essas cooperativas de uma maneira rastreável e que a gente consiga captar mais resíduos, né? Porque hoje, toda vez que a gente vai fazer uma contratação ou uma parceria com essas cooperativas ou com recicladores, a gente tem todo um cuidado jurídico e social para que esteja dentro de um sistema onde a gente não esteja trabalhando com recicladores ou cooperativas que envolvam trabalho infantil, trabalho degradante. Então, acho que esse é um objetivo importante para que a gente consiga que esses grupos, né, tenham uma formalização e uma inclusão socioprodutiva. A própria participação comunitária, porque tem uma participação muito importante da comunidade de levar esses produtos de forma adequada até os pontos de coleta, né? Sejam através de comunicação, e aí a gente não sabe exatamente como isso vai se dar ou os detalhes disso, mas a gente sabe que vai exigir uma participação da comunidade, né? E uma responsabilidade compartilhada, porque o que a gente vê aqui é que não é só um elo da cadeia, ou só o poder público, ou só a indústria, ou só as cooperativas, que elas são chamadas a participar. A gente vê que essa responsabilidade, todos têm um papel, ainda que alguns pontos gerem dúvida e não se tenha clareza exatamente sobre algumas definições de responsabilidade, a gente sabe que todo mundo vai ter o seu papel aí, né? Aqui são 2 artigos lá do plano de resíduos sólidos que só para demonstrar assim esse lastro, né, com relação ao 2 artigos que eles trazem esse texto já sinalizando essas questões do decreto, né, que é lá de 2010, né, um que falando sobre a responsabilidade compartilhada, né, do ciclo de vida dos produtos, e também listando alguns setores, né, que já eram obrigatórios e que a gente sabe que hoje eles já têm um sistema de logística reverso estruturado, né, então já entrou dentro
do nosso sistema e do nosso dia a dia que a gente já sabe que funciona hoje a gente nem questiona mais, né? Então, todo mundo sabe que as pilhas, elas têm um ciclo de recuperação, os próprios fármacos que a gente leva nas farmácias e automaticamente os que estão vencidos, eles já levam para a indústria para recuperar, e eu acho que essas questões, e aí, enfim, os outros, né, agrotóxico, pneu, óleo lubrificante, eletroeletrônicos, que já passaram por todo esse processo e hoje já tem uma logística reversa estabelecida, né? Bom, aqui os participantes, né, do sistema, então, o decreto, o texto, ele cita que tanto os brand owners, os transformadores, distribuidores, importadores, comerciantes, todo mundo é responsável pelo sistema de logística reversa, né? E ele cita aqui como embalagens primárias, secundárias e terciárias, e produtos que são equiparáveis. Então, apesar de não ser uma embalagem propriamente dita, né, produtos que têm uma rápida utilização e descarte. E aqui entram os talheres, copos descartáveis, né, que tem um uso muito rápido e um descarte e podem ter esse mesmo problema que a gente tem hoje com os resíduos de embalagem flexíveis, né? Com relação a serem leves, muito pulverizados e muito difícil de centralização dos resíduos, uma vez que eles vão parar num aterro sanitário, né? Ou num lixão, enfim, né? Um ponto importante é que o decreto ele já cita, né, que ele não abrange produtos eletrônicos, medicamentos, agrotóxicos e óleos, justamente porque esses produtos plásticos eles já têm uma logística reversa pré-estabelecida, então por isso que o foco está, né, nessas embalagens primárias, secundárias e terciárias. E também o decreto, ele não abrange embalagens mistas, que são aquelas embalagens que a gente vê que tem um papel, às vezes tem um coating junto de plástico, ou tem ambas na composição, assim. E a gente, até como a Maria Luísa comentou, né, o que a gente espera é que agora, nos próximos meses, inclusive, né, na sequência, saiam decretos dos outros materiais que aí talvez enderecem esses outros temas. Então, vidro, papel, metal, né? Até para que seja para o aprendizado de um, ele seja adotado para os demais, né? Bom, o que o decreto fala, né, sobre a operacionalização do sistema, assim. Então, ele fala sobre a concepção do material, e aí aqui a gente vê claramente que é um desenho de uma economia que se transforma em linear para circular, né? Então, assim, olhando para a concepção, tanto da embalagem como um todo, para que quando se comece a ideação, né, e a pensar sobre essa embalagem, que se olhe a reciclabilidade. Porque uma vez que eu vou precisar que boa parte, né, e ao longo dos anos, quase uma totalidade aí da embalagem que chega no mercado, ela vai precisar retornar para incluir essa embalagem novamente, ela precisa ser passível de reciclagem. Então, esse design, ele precisa ser pensado lá na concepção. Esse é um ponto que muitas vezes, assim, a gente percebe que algumas marcas elas não estavam olhando ou elas não estavam dando atenção, tinham um foco muito mais estético para a embalagem, mas esse é um ponto que ele vai precisar ser trabalhado para que essa embalagem feche o ciclo, né? Senão a gente não vai conseguir ter essa circularidade que o decreto e todas essas ações aí eles estão nos impulsionando, né, a fazer. A questão de descarte e consumo consciente, então, um momento que entre, né, nessa naturalidade de separação e limpeza e saber que essa embalagem ela precisa voltar
para que depois ela possa ter um uso fim. Então, isso é algo que a gente mesmo na Braskem vem trabalhando desde que a área de economia circular foi criada, né, de trabalhar com essa questão de educação, e eu acho que esse é um ponto muito importante do decreto, né, para promover essa conscientização, né, das pessoas a olharem e verem a importância. Eu acho que como tudo fechando e todo mundo se apropriando desse tema, isso fica cada vez mais fácil de ser feito, né? A questão do armazenamento, então a instalação dos PEVs, né, orientação, destinação dessas embalagens, que o decreto ele prevê um ponto de entrega voluntária a cada 10 mil habitantes. Então, eu acho aqui é um ponto importante que ele coloca, né? Tanto os comerciantes quanto os distribuidores e as marcas também envolvidas nessa coleta e dando condições para que as pessoas possam, né, descartar esse material e ter um ponto aonde deixar essa embalagem. Os fabricantes e os importadores, né, com a implementação desses sistemas de operacionalização, então, esse plano educacional, de transporte, de logística, de coleta dos materiais, e aqui, assim, o decreto, ele, eu não sei essas últimas portarias que saíram, mas até então ele deixava em aberto que isso poderia ser de forma individual ou uma entidade gestora, né, algo coletivo para várias marcas, para vários tipos para vários fornecedores de embalagem diferente, né? E essa obrigação da retirada dos rejeitos também das cooperativas, que eu acho que isso liga muito com essa portaria nova que saiu, né, Malu? Acho que a gente ainda não tem os detalhes, mas ele faz esse link sobre a obrigatoriedade do rejeito não ser da cooperativa, né? O que eu não posso voltar, o que eu não reciclo, o que eu não consigo colocar na cadeia, né? Exatamente, Ana. E esse slide eu acho ele bem legal para a gente conseguir visualizar que a gente vê que é de responsabilidade do fabricante importador, tanto a concepção do design da embalagem que ele coloca no mercado, e também é de responsabilidade dele, os custos com a triagem, porque quando a gente olha o penúltimo bullet, ele é responsável por fazer o plano de educação, coletar e transportar, destinar e garantir a rastreabilidade e elaborar relatório de monitoramento. Então, provavelmente, esse custo da triagem, do rejeito, provavelmente recai sobre o mesmo responsável por fazer o design das embalagens. Ou seja, se o design de uma embalagem ela não for bem pensada para que ela seja reciclada, vai gerar um custo para esse fabricante. Então, agora ele vai ter um custo no seu design. E isso é uma maneira de responsabilizar até para promover esse olhar um pouco mais detalhado, assim, né? Eu mesmo, durante o tempo que a gente está fazendo esse trabalho de desenvolvimento de negócios, eu tenho vários exemplos e várias situações onde foi muito difícil incluir com as marcas o uso de reciclado sem alterar o layout da embalagem, né? Então, vocês também devem ter passado isso com clientes de quero colocar reciclado, mas eu quero que seja exatamente igual ao produto virgem, né? Acho que isso é um ponto que cada vez mais a gente vai ver se estruturar melhor, né? E se moldar a essas questões do decreto, justamente por essa responsabilização. Exatamente, eu acho que assim que coloca todo mundo no mesmo barco de pensar no design da embalagem. Eu acho que esse é o principal foco do decreto. Vamos repensar as embalagens que colocamos no mercado para que elas sejam circulares. Bom, aqui a gente entra nas questões dos percentuais, né? Então, aqui quando a gente fala de índice de recuperação de embalagens plásticas, então a gente vê que inicia em 2026 com 32, e essa rampa de crescimento, né, ela é gradual até 2040, lá com a totalidade da metade das embalagens que cada
marca, cada importador, né, cada fabricante coloca no mercado, lá em 2040, metade dessas embalagens, pelo menos, precisam voltar, né? O decreto, ele prevê de forma fracionada, né, por cada região do Brasil, para somar essa totalidade de 32%. Então, aqui um olhar com foco de regiões com maior consumo, maior geração de resíduo, com uma maior contribuição. Até o momento a gente não tinha, não sei se nessas portarias saiu algo, mas a gente não tem o detalhamento, por exemplo, se todos os estados, ou se tem, tu me corrige, tá, Malu, mas se o Sul, todos os estados é o mesmo percentual, ou cada estado vai ter uma fração separada, essa informação até então a gente não tem, né? Mas A ele. gente segue sem ter até o momento, Ana. Ah, tá. Eles não estão olhando por estado e sim Sim. por região. Então, vai ser separado por norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E aí a gente já recebeu até a dúvida de outras empresas se um estado compensa o outro. A gente ainda não tem essa informação, mas da maneira como está, eles vão olhar da maneira como está, se não vier uma outra portaria, sim, pode ser que um estado ele consiga recuperar mais que o outro, e aí, por região, eles consigam atender a meta. Aqui é o percentual de conteúdo reciclado, então começando em 22% em 2026 e indo até 40% em 2040. E aqui é aquele ponto que eu comentei lá no início, né? A gente percebe que ele tem uma diferença de 10% sempre do que é recuperado para o que é reciclado, né? Então, essa diferença justamente porque a gente sabe que não é passível, assim, da gente conseguir recuperar hoje tudo que a gente gera de embalagens, e existem perdas de processo, assim, né? Então, essas metas, elas devem ser cumpridas pelos fabricantes e também pelos importadores, né? Então, os importadores que trazem embalagens acabadas precisam, da mesma forma, comprovar o uso desse produto reciclado, tá? E aí aqui eu também um ponto importante é que esse índice ele não é aplicável a embalagens que tenham já uma legislação específica em vigência, inclusive o uso de alimentos, né? Porque a gente sabe que todas as embalagens que têm contato com alimento hoje, elas não têm aprovação da Anvisa para usar conteúdo reciclado de pós-consumo, né? Então, por isso, elas também não entram nessas metas de índice de conteúdo reciclado. Aqui um ponto que o decreto traz sobre plásticos retornáveis, né? Então, o que ele estabelece é que empresas que hoje elas retornam embalagens, né? Que elas têm programas para devolução, para retorno, elas conseguem um abatimento na meta final desse índice do índice de recuperação. Só que esse limite é até 50% dessa meta. Então, um exemplo, esse ano é 32%. Uma empresa ela consegue chegar até 16% de abatimento pelo seu programa de retornáveis, né, de embalagens. Então, aqui é uma maneira de, a cada 5%, ela consegue abater de incentivar esse próprio retorno, né, e também dar uma vantagem para as empresas que já estão implementando esse sistema de logística reversa, né, das suas embalagens. E aqui, Ana, acho que vale só fazer um destaque que tem essa previsão futura também, né? De que o Ministério do Meio Ambiente ele vai estabelecer metas para embalagens retornáveis após o recebimento do primeiro relatório, e que essa meta de abatimento, ela, pelo menos da forma que foi redigida no decreto, é provisória.
ela é algo para ser estabelecido enquanto o Ministério do Meio Ambiente ainda não define essa meta de retornáveis, até porque na hierarquia do que o Ministério do Meio Ambiente tem enxergado como preferencial, é que primeiro sejam retornadas as embalagens, se não for possível que elas sejam recicladas, se não for possível reciclar, que seja dada uma destinação inferior a essas embalagens pelas empresas, tá? Então é esse o racional aqui dessa meta. Obrigada, Arthur. Bom, e aqui é só um quadro resumo, né, do que a gente comentou, então, dos participantes, do que se tem no decreto, que é dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturar e operar esse sistema de logística reversa, né, garantir a sustentabilidade financeira desse negócio. Os importadores, tanto declarar o cumprimento de meta e participar como condição de importação desse sistema, né? Os comerciantes, da instalação dos PEVs e também a orientação dos consumidores, e dos consumidores, né, olhar, separar e descartar os resíduos corretamente, retirar rótulos, deixar essas embalagens preparadas, né, para essa logística reversa e para essa entrega no ponto que vai ser estabelecido. Bom, aqui foi uma portaria que saiu na semana passada, né, que é uma das que a gente comentou, então é uma das novidades aqui com relação ao decreto. E essa portaria, que depois a gente compartilha com vocês aí o link, ela cria um Sistema Nacional de Logística Reversa, que seria a ferramenta de suporte ao programa, né? Que é onde vai fazer o monitoramento, a rastreabilidade e o reporte de resultados desse sistema de logística reversa, né? E aí é importante que esse sistema, ele vai se integrar ao SINIR, né, que é da gestão dos resíduos sólidos, e ele vai ter vai ser gratuito para a população. Então, essa é parte do texto dessa consulta pública, tá? Aqui, sobre a abrangência e obrigatoriedade, né, ele é aos sistemas de logística reversa de modelo coletivo e modelo individual, que foi como a gente comentou lá atrás, obrigatório em todo o território nacional, e que os sistemas estaduais, né, distritais, ele deve se integrar a esse sistema em até um ano, e para que depois disso os reportes sejam feitos só por esse sistema. Então, o que é feito hoje vai ter uma integração, mas até um ano ele já migra para o sistema novo. Então, os cadastros e reportes, ele cita que esse cadastro da logística reversa, ele vai ser feito de 1º de janeiro a 31 de maio. Uma validade que depende da aprovação daí do Ministério do Meio Ambiente para esse cadastro. O relatório anual de resultados até julho. E todas essas informações de cadastrar, todos esses reportes, eles não têm sigilo comercial, só para dados pessoais e jurídicos, tá? Com relação a conteúdo reciclado, ele também, assim, até uma dúvida que eu questionei para Maria Luísa e que a gente não sabe ainda, né? Ainda não se tem detalhes, mas se falava muito todos os conteúdos reciclados, se falava no mercado que eles iam ser reportados ao Recircula, né? Então, hoje a gente não sabe se esse sistema ele se junta ao Recircula ou se ele substitui o Recircula, que na verdade nem chegou a sair no decreto, mas era algo, né, bastante comentado pelo mercado, por isso até que eu estou trazendo, possivelmente vocês devem ter escutado isso, né? Então, ainda não se tem essa resposta, pelo menos não nesse primeiro texto, né? Mas lembrando que esse é um texto de uma consulta pública aberta, né? E aí até trouxe os prazos das próximas etapas, né? Porque ela tem essa consulta pública, ela está aberta até o dia 31 de janeiro, e aí depois estão previstas, né, próximas etapas para consolidação de documento, o webinar do próprio MMA para trazer essas informações, né, do que foi colocado em texto, e aí a devolutiva final do texto lá em abril.
essa webinar marcada pelo governo para o dia 6 de fevereiro, eles comentaram que eles estão recebendo muitas dúvidas de todos os lados, e não é só sobre esse texto da portaria, é sobre o decreto como um todo. E aí eles pensaram em fazer essa webinar para sanar a maioria das dúvidas, e eles já têm até um roteiro. Eu acho que seria muito interessante se vocês pudessem participar também. Assim que a gente tiver o link, eu peço para a Ana compartilhar com vocês também. A gente ainda não tem o link dessa webinar, mas quando a gente estiver aqui, a gente for circular aqui para a Com nossa turma interna, certeza. a Ana Compartilha compartilha com a com vocês. gente, para a gente poder participar, sim, temos interesse. Bom, então, eu não sei, Malu, se tu quer comentar sobre algo sobre essas duas portarias que saíram. Essa foi da semana passada, então tem essas mais recentes, né, que a gente falou no início. E aí eu acho que depois eu vou trazer um pouquinho sobre como a gente está se estruturando dentro da Braskem para apoiar vocês com o decreto, mas aí eu não sei, Malu, se tu quer fazer algum fechamento sobre esse tema antes de eu continuar. Essas portarias, essas outras duas, né, possíveis textos de portarias, né, que estão sob consulta pública, elas acabaram de sair, elas foram publicadas essa manhã. A gente ainda está estudando o texto para mandar as nossas contribuições também. Já fiz o convite para que vocês também deem uma olhada. Essa daí que tá no slide que a gente conseguiu colocar a tempo foi que saiu essa semana. O prazo dela é mais corrido, então assim, se vocês puderem priorizar, dar uma olhadinha primeiro nessa daí que já está no slide, que o prazo dela é sábado agora, né? Hoje já é quarta, o prazo dela é mais curto. Não sei se virão novas portarias. Eu acho que é possível que venha novas consultas públicas, porque ainda tem pontos em aberto do decreto, né? Questão de metas. O governo já informou que eles receberam muitas dúvidas sobre os papéis e responsabilidades, a diferenciação dos fabricantes, dos comerciantes. Então, assim, o mercado ainda tem dúvida de qual é a responsabilidade que vai recair sobre o comerciante, sobre o fabricante, então eles precisariam amarrar isso. Não sei se eles vão publicar essas novas portarias antes ou depois dessa webinar, mas a gente pode, sempre que tiver novas informações, a gente compartilhar com vocês também, né, já que vocês estão bem imersos no tema. Não se preocupe, eu fico nesse compromisso de sempre que tiver, eu mando o reporte para a Ana Bárbara e ela encaminha para vocês. Eu ainda não tenho, sendo bem honesta com vocês, eu não tenho ainda destrinchado sobre o texto dessas portarias, porque elas acabaram de ser publicadas. Então eu dei uma lida antes de entrar aqui na webinar com vocês, eu dei uma lida bem por cima, então a gente ainda vai analisar com calma. Aí depois a gente pode conversar sobre as nossas percepções também. Bom, eu vou obrigada, Malu. Antes da gente abrir para perguntas, eu vou passar aqui, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, mas só para mostrar um pouco assim do que a gente tem feito na Braskem para tentar apoiar vocês a esse atendimento, né? Então é algo que a gente tem trabalhado já há, há vários anos, assim, e como estrutura, né, de economia circular dentro da empresa, visando já atendimento desses objetivos que até então a gente não tinha como obrigatório, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, a gente tem dentro da Braskem hoje, essa linha azul é a nossa linha, né, convencional, digamos assim, de resina virgem. E a partir das questões de trabalho com consumidores, gestores de resíduos, e o nosso processo de economia circular. Então, através de parcerias, de trabalhos educativos, corporativos, né? E com isso a gente busca fazer exatamente aquele ponto lá que o decreto traz de fechar esse ciclo, seja para reciclagem mecânica, e daí a gente está falando de produtos pós-consumo, que é o principal foco do decreto, né? Que é o que poderia parar em um aterro sanitário para que ele consiga voltar para a cadeia e ter um novo produto para ser implementado, ou produtos de reciclagem química, que aí são
em teoria, são resíduos que eles não são passíveis de reciclagem mecânica, então eles podem passar por processos específicos. Nesse caso aqui, a gente está falando, o processo mais comum que a gente tem hoje, né, é a pirólise. Então, de uma forma mais simples, assim, ele transforma essa embalagem em um óleo, e esse óleo pode voltar para a cadeia como uma resina normal, assim. Além disso, a gente tem produtos de fonte renovável, e aí a gente não está falando de como fonte resíduos plásticos, mas fontes renováveis. O nosso PE Verde, que a gente já tem há bastante tempo, que é de vocês já utilizam, né, o material e já utilizaram, já utilizam há bastante tempo. Ele está no mercado há mais de 10 anos, que ele vem da cana-de-açúcar e também entra para esse ciclo, né, para fechar, assim como a NAFTA. E a gente tem uma outra alternativa para PP, né? Quando a gente. Hoje o polietileno verde a gente só tem em PE, e para PP hoje a gente tem um produto que a gente chama biocircular, que ele é feito de uma fonte renovável, mas ele já teve o seu uso fim. Então, aqui um exemplo bem clássico é o óleo de cozinha. Ele é extraído, né, majoritariamente da soja, ele é utilizado para um processo de cozimento e depois ele pode voltar para o ciclo, depois de passar por uma biorrefinaria, ele pode voltar para o mesmo ciclo que o etanol da cana-de-açúcar ou a nafta, né? E aí retornando e gerando um produto, tanto no caso do biocircular quanto do polietileno verde, com uma pegada de carbono negativa, que ela está absorvendo o carbono do ambiente por ser uma fonte renovável. Então, hoje são produtos que a gente consegue mitigar, né, tanto questões de resíduo plástico quanto as questões de descarbonização. Aí um pouquinho do nosso portfólio, então, além das embalagens flexíveis, né, que a gente tem stretch, shrink, filmes higiênicos como um todo, sacolas, a gente tem as linhas de PP, que a gente aplica em utilidades domésticas, tampas, móveis, linha de EVA, e também dentro dos produtos da Braskem, os nossos químicos, né, para adesivos, diluentes, tintas, a gente também tem possibilidade de todos esses produtos que são de fonte renovável ou de reciclagem química, trazer para que eles produzam esses químicos mais básicos que a Braskem também produz hoje. E aqui só alguns produtos que a gente já tem no mercado hoje, que esses são produtos que diretamente eles acabam entrando nas questões do decreto até. Então, aqui é um produto que a gente usa bastante ele para envelope de e-commerce hoje, então já tem homologado com algumas marcas para utilizar, ele é 100% PCR, depois posso compartilhar, acho que muitos deles vocês já, se não receberam, né, já devem estar recebendo a amostra até para testar. O DLR que a gente utiliza para produtos termoencolhíveis, principalmente, então, essas fardos de bebida, de latas, a gente até homologou esse material junto com vocês para souvenir, né? O DL 085C, ele é para stretch, então uma embalagem secundária, que também a gente homologou com a Lorde, junto com a Souvenir, para as embalagens, né? Foi um case importante que a gente teve. O RPL, que é a embalagem de papel higiênico, mas assim, todos esses grades que eu estou comentando, eu trouxe uma aplicação para mostrar para vocês, mas eles são passíveis de outras aplicações, enfardadeiras, né? Outras embalagens secundárias aí que a gente vê no mercado. E aqui alguns cases, só para demonstrar o nosso primeiro case de reciclagem química, que foi junto com a Nestlé e com a Purina, né, para inclusão em embalagem de pet food, de 13% de conteúdo de reciclagem química. O biocircular, aquele que eu comentei com vocês, que é do óleo de cozinha, nos Estados Unidos, o McDonald's ele tem umas premissas diferentes do McDonald's do Brasil. Então, aqui no Brasil, o foco do McDonald's ainda é o papel.
Então, se vocês forem no McDonald's, vão perceber que copo, canudo, tudo é papel. Nos Estados Unidos, eles fazem tudo de plástico. E lá, eles estão utilizando agora, tanto para as bandejas, quanto os copos, recipiente para sobremesa, esse produto biocircular, que é feito com o próprio óleo de cozinha que eles geram. Então, o óleo de cozinha gerado, ele foi vendido para uma biorefinaria e aí ele voltou para a Braskem como matéria-prima para fazer esse produto, para fazer os produtos para o McDonald's, né? E aqui um ponto importante é que todos os produtos biocircular e os produtos de reciclagem química, eles têm o uso aprovado pela Anvisa para contato com alimento, tá? Porque eles entram no mesmo sistema de produção de resina virgem. E aqui no Brasil, utilizando essa mesma matéria-prima, a gente teve o lançamento recente da Quali VG, que é da linha que é feito com 100% PP desse material também de óleo de cozinha. Aqui é um case que vocês conhecem bem, que a gente teve com a Souvenir, né, e com a Lorde. Aqui a gente utilizou 30% e permitiu aí uma redução de pegada de carbono de 12%, olhando em comparação, né, uma solução com resina fóssil. Alguns outros produtos que a gente tem já, a nossa embalagem de Sempre Livre, que foi a primeira embalagem que a gente fez flexível, né, com grade pós-consumo. E aí eu trouxe só para exemplificar para vocês o case da embalagem de e-commerce do Netshoes com a Magazine Luiza, que aqui a gente fez um comparativo bem interessante. Então, existe uma linha de embalagens onde leva um percentual de PCR e que a gente consegue reduzir 16%, né, de pegada de carbono. E a gente tem com eles desenvolvido também uma solução que a gente chama de carbono neutro. Então, além de levar o conteúdo reciclado, ela leva uma fração, né, um percentual de P verde. E assim a gente consegue que aquela embalagem, além dela estar mitigando as questões de resíduo plástico, ela também neutraliza a pegada de carbono. E aí, aqui só um comparativo para mostrar quando a gente faz a mesma embalagem com P verde, que a gente acaba tendo essa captura. Então, aqui só para demonstrar assim, um case prático do que a gente tem feito. Depois eu não quero tomar muito tempo do tema do decreto, que eu acho que é o nosso foco principal, mas para trazer para vocês e mostrar um pouco do que a gente tem de solução, e depois, se tiverem qualquer dúvida, a gente pode entrar nesses temas técnicos aí mais adiante. Eu acho que é isso, né? Eu deixo aberto aí não sei se o Felipe quer fazer a apresentação antes ou se a gente faz as perguntas, não sei, Cláudia, como é que tu quer conduzir? Ana Bárbara, eu vou primeiro gostaria de agradecer, né, pela apresentação. Acho que foi muito clara, objetiva e fica assim evidente, né, que esse novo decreto ele não é apenas regulatório, né, ele é uma mudança importante aí na forma como o mercado vai se organizar e como os clientes vão nos demandar, né, já estão nos demandando. E acho que para a Lorde isso reforça aí o nosso papel de estarmos preparados e atuarmos de forma consultiva, né, ajudando os clientes a navegar nesse novo cenário. Então eu queria passar a palavra para o Felipe, para ele poder falar um pouquinho para a nossa força comercial, como que a gente está vendo tudo isso, como que a gente vai, né, atuar. Antes de o Felipe falar, acho que a gente tem um vídeo, né, Kátia, para passar rapidinho? Sim, eu vou compartilhar. Tá sem som, Kátia. A circularidade virou lei. A Lorde já virou referência.
O novo decreto do plástico redefine metas, responsabilidades e direção para todo o setor. A partir de 2026, reciclagem e uso de PCR deixam de ser escolha, passam a ser obrigação. Mas nossa jornada não começa agora. Há anos investimos tecnologia, rastreabilidade, reciclagem e performance para acelerar a transição. Usamos apenas resinas PCR das líderes globais, Braskem e Dow. Essa escolha garante estabilidade, qualidade, rastreabilidade e uma melhor análise do ciclo de vida das embalagens. E os resultados estão nas maiores marcas do país. Heineken Shrink PCR na linha Amistel e Devassa. Cargill Shrink PCR substituindo papelão no transporte do óleo lisa. Souvenir Stretch e Shrink PCR. Biflex Master Batches PCR. Circularidade não é só tecnologia, é cultura, é atitude, é o jeito que escolhemos construir o futuro do plástico. A circularidade virou lei. A Lorde já virou referência. Felipe, Bom, vamos lá. Pessoal, passo bom a palavra dia. para você. Todos me ouvem aí? Sim, Certo? Tá. Obrigado aí para o time da Braskem por trazer as informações com clareza, né, nesse momento que é tudo novo. Bom, eu trouxe alguns tópicos aqui, mais realmente para a parte comercial. Um é a disponibilidade de matéria-prima. Eu já queria fazer uma pergunta para o time da Braskem. Se todos virassem hoje para utilizar esses 22%, né, que está no decreto, como lei, né, como regra, como estaria essa disponibilidade, Ana? Eu estou fazendo a pergunta só para enganchar uma fala minha com o pessoal da área comercial. Hoje a gente precisa ser algo cadenciado, né? Assim, a gente tem um percentual importante, a gente sabe que os nossos parceiros têm capacidade ociosa e têm possibilidade, mas com certeza é algo que precisa ter um giro, né? A gente precisa dessa coleta para que mais embalagens cheguem no sistema, para que a gente consiga ter mais produtos e fazer assim sucessivamente a cada ano, né? Ou seja, hoje é complicado todos virar, né, na utilização do PCR, esses 22%, vai ser bem difícil implementar isso rápido, né? Acredito que em 6 meses, é muito difícil. E aí eu trouxe alguns tópicos, né, para o pessoal de vendas mesmo, nosso time de vendas, né? Contrato, né? Confiabilidade, rastreabilidade. Né? Eu gostaria de informar que nós trabalhamos com as maiores petroquímicas, né, que hoje é Braskem e Dow. Então, nós temos uma confiabilidade do que nós fazemos. Né? Por que eu gosto de tocar nesse assunto, nesse ponto? Porque nós vimos vários, né, concorrentes nossos, né, entregando um material que não é PCR, é de outra origem, não tem rastreabilidade. Então, isso deve ser informado para o cliente. E falando na parte de contrato, eu acho que agora é a hora da gente, né, quem chega na frente tem vantagem. Né? Nós tivemos um outro webinar com o pessoal justamente da Braskem, informando isso, né? Quem chegar na frente vai ter condições melhores de custo, disponibilidade de material, né? E vai ter um aproveitamento aí, ou, né, uma performance na linha já mensurado. Então, é bem complicado quando o cliente sai do Virgin e entra, né, com um percentual X ou Y de PCR. Né? Ele tem que fazer toda a adaptação, ajuste de máquina, e isso demanda um pouco de tempo. Né? Nós tivemos aí grandes cases, né, como Heineken, que foram em 2 linhas, né? Amistel e Devassa, para quem não sabe, na linha de bebidas, são 72 ou 78 pacotes por minuto. Então, quer dizer, tem que ser um filme muito bom. Né? Depois nós tivemos Souvenir com a linha de stretch, ou seja, nós temos todas as soluções. E a Cargill, onde nós tivemos um problema com o concorrente, justamente, né, nesse ponto que eu quero explicar, informar.
O nosso concorrente, que estava, né, dividindo o consumo, a demanda conosco ali, estava usando o pós-industrial, como se fosse o PCR. Então, quer dizer, a gente precisa deixar o cliente muito, né, muito atento com isso, por conta de toda a regra, que agora virou regra, lei. Eu até salvei aqui aquelas metas quantitativas, geográficas, né? Então, nós começamos em 2026 com 22%, 2027, 24%, isso vai aumentando. Então, quer dizer, a gente precisa realmente correr na frente de todo mundo, fechar contrato com os nossos clientes que já são ativos, clientes novos, aproveitar esse momento e informar. Né, para você bater sua meta, você precisa de mais um fornecedor, mais um ou mais dois, né, trazer um certo pânico, mas é real isso, né, é verdade, então nós precisamos correr bem com isso. E assim, nós, né, como a Braskem colocou vários outros produtos, nós temos também, junto com eles, né, as resinas que eles nos fornecem, né, que é o PE verde, que é de fonte renovável, aditivo bio, né, que acelera a biodegradação do filme, etc. Então, deixar isso para vocês, né? E tem eu e o Edson aqui, nós dois cuidamos, o Edson Takahashi, né, nós dois cuidamos da parte do stretch e do shrink, né? Aí tem os outros setores também, que eu acredito que todos estejam aí. Nós estamos disponíveis para fazer essa visita com vocês, nós temos o apoio da Braskem com isso também, né, de entrar numa reunião online, de participar, sanar qualquer dúvida do cliente, mas assim, a gente precisa realmente correr. Na semana passada eu recebi 5 demandas de 5 clientes novos referente ao PCR, para entender, para implementar na linha, ou seja, está todo mundo correndo. Se nós não sairmos à frente, talvez a gente perca até o volume, né, até a demanda nos clientes que nós já temos como ativo. Tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar para o pessoal, e mais uma vez, né, eu e o Edson, nós estamos disponíveis aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, para fazer uma visita, né, uma apresentação. É isso aí, gente. Obrigado, hein? Acho que agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. É isso, obrigada, Felipe. Tem uma pergunta aqui no chat, e aí eu não sei se acho que é para o pessoal da Braskem. Uma pessoa está perguntando se os filmes agrícolas usados para proteção e não consumo, eles entram nesse cálculo da logística reversa ou do material recuperado. Vocês sabem dizer? Foi falado alguma coisa nesse sentido no decreto? Eu acredito que não, né? Específico dessa forma, acredito que não, tá? A única coisa do mercado agrícola que o decreto prevê expressamente é que os plásticos que integram o sistema de logística reversa de agrotóxicos não são sujeitos às determinações do decreto. Mas em relação específica, sim, acredito que não, tá? Então não tem por que nesse momento a gente entender que haveria uma exclusão, a não ser que exista algum decreto, alguma portaria específica que assim o faça, tá? Tá. Eu acho que os agroquímicos, né, e agrotóxicos como um todo, eles têm já essa previsão. A gente sabe que as bombonas e BCs, enfim, desse mercado hoje, eles já têm essa logística reversa obrigatória. Então, hoje os fabricantes, né, que são nossos clientes também, eles já recebem e eles precisam recuperar esse material ou, né, dar a destinação. Mas as embalagens secundárias e terciárias que estão junto, elas não têm uma definição para esse mercado de agrotóxico, né? Aí elas entram como uma embalagem secundária e terciária normal. Tá, joia, obrigada. Gente, tem alguns representantes me chamando aqui no WhatsApp, pedindo esse vídeo que a gente soltou agora para encaminhar para os clientes. Então, assim, só para vocês saberem, a gente vai enviar o vídeo, mais um paper, um material comercial para vocês terem em mãos, né, para poder enviar aí para os clientes, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, falando sobre um ponto que saiu na imprensa recentemente, que é o acréscimo do imposto para reciclagem, de 6,5% para 26,5%, junto com a reforma tributária.
se tem algum movimento por parte das petroquímicas no sentido de baixar esse imposto, se tem algum movimento. Vai lá, Malu. Existe já um texto que o deputado Arnaldo Jardim ele já apresentou no ano passado, que vai correr junto com a reforma tributária, que é para solicitar que não tenha a duplicação do imposto pro reciclado. Mas isso ainda está tramitando, a gente ainda não tem uma resolução, o último status é que foi apresentado e ele vai seguir todo o rito lá no Congresso, isso leva um tempo, mas assim que a gente tiver também uma atualização sobre isso, a gente pode mantê-los informados, a gente acompanha sim. Tá bom. Aí uma outra pergunta aqui é sobre o case do Sempre Livre, se a resina PCR ela foi aplicada na embalagem primária do material e se isso já foi autorizado, né, pela Anvisa, o uso do PCR nesta finalidade. Assim, hoje a Anvisa, ela não tem... o Sempre Livre, na verdade, ela é uma embalagem secundária, né? Então, ela é a embalagem externa e internamente o absorvente, ele já tem uma embalagem. Então, esse foi um ponto quando a gente começou lá atrás, né? 5 anos atrás. Mas, hoje a gente já utiliza PCR em toda a linha de fraldas de incontinência, fralda infantil, e é direto, então não tem nenhuma proibição, não tem nenhuma regulamentação da Anvisa para esse ponto. Existia no passado um requisito das próprias marcas, então tanto a Kenvue, a Johnson, que agora é Kenvue, né, quanto a Kimberly, elas tinham internamente uma restrição de não utilizar reciclado. Mas ao longo do tempo, como as metas deles estabelecidas, eles para o uso de reciclagem nos plásticos em geral, ela era muito rígida, eles abriram mão dessa, digamos assim, dessa premissa, porque eles entenderam que em termos de contaminação não existiria problema, e aí adotaram essa medida. Então, a Kimberly a gente já utiliza toda a linha da Hugs e da Plenitude, e com a Kenvue toda a linha de Sempre Livre, Carefree, a gente já utiliza 33% de PCR. Então, a gente distribui aí ao longo das camadas da embalagem já há um tempo, e agora a gente está entrando também com a Essit, que é uma marca que não é tão grande ainda no Brasil, mas ela já iniciou com as linhas de fralda. A gente até vai ter um comunicado aí nos próximos meses para linhas de fraldas de incontinência urinária. Ah, bacana. Eu acho que o Fernando Areco está com a mão levantada. Fernando, você quer fazer sua pergunta? Oi, bom dia, tudo bem? Bom Bom dia. dia. Ô, Cláudia, a gente vê que o PCR hoje, né, ele tem um custo mais elevado, né? Há alguma previsão de que isso vá melhorar os preços para se tornar mais competitivo, até para ter mais acesso, ser um pouco mais fácil de implementar? Porque também, além disso, a gente também tem que competir com os clientes que utilizam, que são enganados aí, né? Que acabam não utilizando o PCR, utiliza pós-indústria, como o Felipe falou. Então, a gente... E dentro desse questionamento, também gostaria de saber como que a gente pode argumentar isso e como que eu posso exemplificar para eles que, ó, não, você não está utilizando um PCR, você está utilizando um pós-indústria ou um PCR que não tem, não sabemos de onde é qual a procedência, entendeu? Acho que esse é um bom ponto, até que eu acho que o decreto ele endereça bem, que é essa questão de rastreabilidade da cadeia, né? Então, assim, uma vez que precisa se utilizar produto pós-consumo, toda a cadeia ela vai precisar comprovar e entrar no sistema, né, com as notas fiscais e toda a formalização desse material. Então, o cliente, quando ele compra um material da Lorde, a Lorde comprou da Braskem, que comprou de uma cooperativa e veio de um reciclador, enfim,
tem toda uma cadeia rastreada comprovando que esse material ele é pós-consumo. Acho que esse é um ponto super importante do decreto, que ele, já que hoje a gente tem uma dificuldade química, né, de analisar uma embalagem e entender se essa embalagem ela é um pós-indústria ou um pós-consumo, porque quimicamente a formulação é a mesma, a gente não existe uma diferenciação, né, como no polietileno verde, que a gente consegue identificar. A gente, inclusive, internamente na Braskem, a gente está desenvolvendo um material que ele vai identificar se tem PCR ou não, e depois a gente vai conseguir quantificar, mas daí é o nosso PCR, porque a gente vai incluir na nossa fabricação, né? Então a gente vai ter um material, um aditivo capaz de ser identificável e quantificável para o PCR. Eu acho que isso já vai conseguir apoiar também. Mas eu acho que esse é um ponto com relação a custo que a gente espera que, quando a gente olha hoje para o mercado de pós-consumo flexível, a gente tem uma restrição muito grande de fontes com qualidade. Então, para a gente conseguir captar essas fontes do mercado, muitas vezes a gente precisa fazer 2 lavagens no material, a gente precisa fazer todo um tratamento no processo para que consiga ter uma formação de balão, que não tenha tanto gel, que não tenha tanto defeito. E eu acho que com o passar do tempo, assim, e com essa formalização da logística reversa, que a gente vai começar a ter mais fontes qualificadas no mercado, que a gente vai conseguir captar mais fontes, seja de stretch ou de embalagens térmico-colíveis, embalagens em geral, a gente vai conseguir ter mais disponibilidade. E com a maior disponibilidade desses materiais, a gente entenda que talvez a gente, economicamente, isso e também a qualidade desses materiais, melhorias de processo, porque gira toda a cadeia, né? Então não é só, bom, se a gente vai reciclar mais, se precisa de mais reciclado, vai ter mais investimento em desenvolvimento de máquina de processo, certamente. Então a gente espera que essa cadeia ela fique menos onerosa ao longo do total, e com isso a gente consiga equilibrar, né? Então, a nossa expectativa. A gente vê aqui, por exemplo, na Braskem, a gente, no passado, já tinha um custo muito maior do que a gente tem hoje. Então, a gente percebe que em diversos produtos a gente consegue chegar. No passado, a gente tinha era 15% acima do virgem, alguns eram 20%. Hoje a gente já vê que esse descolamento ele é muito menor. E é o que a gente busca, assim, que a competitividade ela exista para que a gente consiga atingir esses objetivos, né? Que é nosso também, de todo mundo, porque a gente vai ter uma disputa muito mais justa, né? Muito mais fair no mercado do que a gente tem hoje, competindo, né? E isso acontece no mercado de flexíveis e acontece demais no mercado, por exemplo, de utilidades domésticas. Se flexíveis isso acontece, vocês não imaginam o que é a embalagem de utilidade doméstica, assim, que a gente concorre com cada tipo de produto dentro desse setor de injeção, que às vezes a gente fala, bom, mas tem uma rastreabilidade, a gente tira do aterro, faz todo o processo, lava, enfim. Muito legal o discurso, é sustentável, mas do João ali eu compro por menos da metade do preço, mas a gente não tem nem ideia da procedência, né? Então a gente espera que essa cadeia, essa formalização, ela traga mais, essa competitividade, ela seja muito mais justa, né, para todo mundo. Só reforçando, justamente o que eu falei, né? Agora é hora da gente ir lá na frente e falar com o cliente, porque, né, qual que é o... Né, que nem Cargill, o cara estava usando, né, o concorrente estava usando pós-industrial. Puxa, agora, que nem a Ana colocou, agora vai ser, né, pau a pau, de forma justa. E aí sim, pô, amigão, você tem rastreabilidade, o cara pode vir aqui fazer uma auditoria para ver o que você usa, de onde vem, qual a origem dessa resina. Então, viu, Fernando, e todos, né? Agora é a hora da gente ir com o pé no peito. Agora a gente está calçado, é lei, então não tem jeito do Zezinho fazer mais barato. Aí tem que colocar um certo medo, pânico no cara, né, no cliente. Pô, você tem certeza que você vai usar, cara? Não é possível. Tem todo um custo, né? Então tem a cooperativa,
os catadores, separa, lava 2 vezes, 3 vezes, né, e vai separando esses materiais, realmente tem custo. Então não tem Agora segredo. mesmo, assim, a gente recebe solicitação de produtos para fazer homologação, para teste, e às vezes a gente se depara, assim, com alguns clientes que mostram, mas eu recebi esse material aqui de um fornecedor e ele é mais barato e um material completamente transparente, um material, quando tu olha o filme, fala, gente, não existe hoje um PCR flexível que ele seja cristal como uma resina virgem, que ele não tenha um gel a mais. Exatamente. Então, tem que desconfiar, né? Assim, é quimicamente impossível que um produto que teve o seu uso fim e ele volte para um reprocesso, a menos que se chegue a um ponto de inventar um sistema de filtrabilidade em extrusão, em produção, que deixe o material puro, que ainda não inventaram em lugar nenhum, esse material não vai ser igual. Então, duvidem disso, duvidem se ele é 100% PCR. Eu acho que essa dúvida ela tem que ficar para os clientes. Comprovadamente, tu consegue rastrear que esse material é realmente 100% PCR, né? Não existe nenhuma proibição de fazer uma blenda com resina virgem, mas eu acho que isso tem que ser comunicado, porque o momento que tu quer colocar 22% de material reciclado, tu vai ter que colocar 44% de um material blendado para tu chegar nos 22. Então, assim, a gente no princípio, todas as nossas resinas flexíveis, elas eram blendadas, porque a gente não conseguia uma fonte estável a ponto de conseguir gerar um material que processasse bem com 100%. Foi ao longo dos anos que a gente conseguiu isso. Hoje, as resinas são 100% PCR, mas no passado, elas não eram. Então, acho que isso existe. Alguns recicladores podem adotar essa prática de fazer essa blendagem, mas isso precisa ser esclarecido, né? Até para ter uma competição mais justa, porque a gente sabe que a resina virgem, muitas vezes, ela está mais barata, né? Principalmente quando a gente olha alguns importados. E aí a competição fica menos justa ainda, porque tu vai misturar uma resina que é com uma qualidade mais baixa e que ela é uma resina virgem junto com PCR, tu vai ter um material que vai ser melhor tecnicamente de processar, talvez mais fácil, mas ele não vai ter os atributos, né, que está sendo solicitado. Sim. Eu Bom, tenho tem mais mais uma. uma só, posso? Tem, pode. Desculpa. O que é considerado PCR? É o material que foi para o destino final lá, né? E voltou na cadeia. Mas, por exemplo, um material, um stretch, por exemplo, que o cara, a própria produção da Lorde, por exemplo, houve um erro de processo, o material não ficou legal, e aí ele mandou isso para uma cooperativa. Isso também que ao meu ver, isso é um pós-indústria, né? Isso, o pós-consumo, ele é todo material que já teve o seu uso fim. Então, se o stretch ele foi utilizado para paletizar, né, unitizar uma carga, e depois, lá no final, ele foi cortado, né, esse fardo foi aberto, ele pode retornar para o processo. Até porque, assim, se a gente for pensar, esse é o problema que precisa ser tratado, né? É o que por algum motivo pode parar num aterro sanitário ou pode virar um resíduo sólido urbano, né? Ele não é um produto, a gente entende que né, não é uma luta contra as aparas ou contra o pós-indústria, porque a gente sabe que existe, a gente sabe que isso pode onerar a indústria produtiva, mas esse material ele não para no resíduo sólido urbano, né? Desde que o mundo é mundo e que a indústria do plástico existe, se recupera isso, porque é um produto nobre, né? Então, o pós-consumo é que é o problema, o que pode parar como resíduo sólido urbano. E aí esse que é o que precisa ser tratado. Por isso, esse foco no PCR e não no pós-indústria, né? Tem mais uma pergunta aqui no chat, falando: reciclagem química pode ser apresentado como PCR? O decreto permite? O decreto, na verdade, e aí, Ana, não sei se você quer Não, falar primeiro, pode você pode falar, ir. Arthur. O decreto, na verdade, ele fala em pós-consumo. A resina de reciclagem química, ela é feita
através da reciclagem de produtos pós-consumo. Isso é um modal diferente da reciclagem química, ou seja, não há hoje no decreto nenhum empecilho para que a reciclagem química também seja considerada como fonte de origem de um produto com conteúdo reciclado. Mas aí a Ana vai saber Perfeito. complementar tecnicamente melhor que eu. Então, mas é isso mesmo que o Arthur comentou, assim, como ela, e aí também, né, eu acho que assim como o PCR, a reciclagem química, ela também vai ter uma rastreabilidade, necessita de uma rastreabilidade comprovada desse material, né, da onde está vindo esse resíduo, aonde ele está sendo processado, então, no momento que existir essa rastreabilidade, essa reciclagem química, ela pode sim entrar no percentual. Eu acho que é importante, até unindo a pergunta, acho que do Fernando aqui antes, é esse, que a gente tenha um conteúdo reciclado, que esse conteúdo reciclado ele seja rastreável por uma entidade reconhecida, é algo que é exigido, e que a origem dessa reciclagem seja de embalagens que foram destinadas ao consumo e que integraram o resíduo urbano. Ótimo. Legal, obrigado. Aí, Rita, eu vi que você está com a mão levantada, só tem uma pergunta que chegou na frente aqui no chat. A impressão do material PCR, devido à variação, consegue manter o padrão de cores? A gente consegue manter, porque tu precisa ter um controle da fonte, né? Assim, então, isso no momento da homologação, a gente sempre trata isso, assim, a gente envia a gente tem o cuidado de, na produção, ter uma homogeneização dos lotes, e a gente tem a mesma especificação que a gente tem para as resinas virgens de produção, claro que com faixas mais largas, a gente tem também para as resinas recicladas. Então, a gente tem uma faixa de especificação de cor, e aí o material pode variar dentro daquela faixa, e quando a questão de cor e pigmentação ela é algo muito criterioso, a gente toma sempre o cuidado de mandar para homologação pontas de faixa para que se saiba exatamente, olha, o produto ele pode variar daqui para cá. O teu produto ou o teu sistema, ele aceita essa variação ou ele precisa ser mais estreito? Se ele é mais estreito, a gente não consegue. Se ele aceita isso, beleza, o nosso produto vai estar sempre dentro dessa faixa. Então, normalmente, a gente não tem, por exemplo, o caso do Sempre Livre, ele foi um ponto que ele tinha impressões muito estabelecidas e pantones de cor a ser estabelecido, aquele azul da embalagem, a embalagem do Carefree. Então, a gente precisou tratar essa homologação com todo o range que a gente poderia ter para que aquela cor dentro do mercado ela se estabeleça. Mas aqui tem um ponto importante, que a questão do design, né? Porque lá atrás, quando a gente começou, não existia assim flexibilizar o design para o PCR, né? Então a gente apanhou muito para conseguir fazer isso, a gente restringiu muito a fonte. E esse, se a gente for olhar, assim, talvez não é o principal objetivo, né? Que a gente tenha um material sim de qualidade, mas que agora esse design ele também possa se adequar a alguns pontinhos de géis a mais que a embalagem vai ter, né? E aí, com isso, a gente também consegue, hoje, grande parte também do custo do produto, ele passa por essa qualidade excessiva. E aqui eu não estou dizendo que o produto não vai ter qualidade, mas o critério de ser igual a uma resina virgem, ela vai encarecendo o processo de uma forma absurda. Então, quanto mais a gente tiver esse design também adequado, a gente pode ganhar competitividade ao longo da cadeia, né? Sim. Rita, eu acho que você tem uma pergunta, né? Sim, só pegando ali a sequência do Felipe, é uma coisa do dia a dia, né? Porque nós trabalhando e focando numa resina pós-consumo, que tem um preço diferenciado, no dia a dia ali dos peers e das cotações, o nosso concorrente, mesmo o cliente especificando que seja um pós-consumo, o nosso concorrente com essa possibilidade de trabalhar com uma resina virgem com um custo menor, eu acredito que ele tem ali a possibilidade de apresentar o preço com a resina virgem, dizendo que é um pós-consumo, que é o que nós estamos tratando aí agora, de
de aumentar esse range aí de controles. Não existe uma diferença de classificação fiscal para uma resina pós-consumo, para uma resina pós-industrial ou uma resina virgem, que aí a gente teria, em cima desse controle fiscal, um NCM, uma classificação, uma forma também de travar um pouco essa diferença de produtos e de preços, porque o dia a dia é diferente, né? A gente está aqui na linha de frente, a gente briga por preço, e a pós-consumo ela é mais cara, né? Eu entendo dessa forma. Tem algum estudo, ou já existe isso, essa classificação fiscal diferente para o pós-consumo? Eu acho que na verdade, assim, hoje a gente... Quer comentar, Arthur? Depois Não, eu pode posso... falar, eu te complemento. Não, é porque, na verdade, hoje, assim, eu acho que nesse ponto que tu tá comentando, talvez a gente até não tenha uma diferenciação do produto acabado, né? Porque o produto, a bobina, depois que ela vai ter tanto um produto reciclado quanto a resina virgem, ela vai ter a mesma classificação fiscal, ela não vai ter uma classificação fiscal diferente. Então, para comprovar que ela é difícil se a pessoa está usando, né, usando resina virgem e dizendo para o mercado que ela está usando PCR, não vai ser a condição fiscal dela que vai falar isso, né? Na questão do decreto, é justamente isso, é para que hoje a gente não tem como rastrear isso, e aí hoje fica realmente impossível de comprovar, mas com o decreto a gente vai ter o sistema rastreável para que a gente consiga entrar nesse sistema e entender se aquele material ou aquele produto ele está sendo rastreado por uma cadeia de reciclagem ou não. É isso. A gente não tem um NCM específico, o NCM não distingue a origem da matéria-prima, mas o que a gente tem através do decreto e através das portarias que a Malu comentou é justamente isso, a instalação de um sistema onde você terá que comprovar através de documentos e através de entidades reconhecidas a origem do seu conteúdo. Se você está submetendo um material dizendo que ele tem conteúdo reciclado, mas na verdade a origem é virgem, na verdade trata-se de uma fraude, que aí vai ser uma possibilidade em qualquer outra cadeia, em qualquer momento, mas que terá a responsabilização correta, tanto dentro aqui do decreto, quanto com as demais sanções cabíveis. Então, acho que o principal que a gente tem aqui para conseguir distinguir e garantir que conteúdo virgem ou de outra origem não será utilizado como PCR para fins do decreto é o próprio sistema instalado pelo decreto, que exige a comprovação e a documentação da rastreabilidade da origem da resina que você está usando. Eu acho que isso, né, complementando aí também para a Rita, para todos, né, auditoria, fazer auditoria, porque quando a empresa, a gente sabe que o BID é difícil para caramba, né, então tem uns que a gente não consegue ter nós somos só convidados e não temos ali como alertar o cliente antes do BID, né, mas esse decreto vem para, né, de novo, deixar o negócio mais justo, e aí, quando a gente tem um contato, né, informar o cliente, ó, coloca isso no BID, né, no edital do BID, para que, né, nós faremos auditorias para comprovação dos 22%, etc. Apesar que, né, como o Arthur colocou aí, não tem saída, ele vai ter que comprovar. Né? Então, acho que isso, né, para quem trabalha corretamente, acho que isso vai ser excelente para nós. Vai ser excelente para nós. E aí, pegando o gancho, tem uma pergunta aqui, dizendo assim, a Braskem tem uma apresentação da origem do material reciclado até a comercialização? Uma vez que a Braskem produz resinas virgens, como explicamos aos nossos clientes as fontes providas de PCR pela Braskem? Na verdade, assim, hoje a gente tem as nossas folhas de dados, onde a gente coloca o conteúdo reciclado, e daí dizendo que aquele produto ele tem um percentual de produto reciclado, né? Hoje toda a nossa produção, ela é auditável, né, se for preciso, e o que eu comentei antes até que a gente está desenvolvendo internamente, porque a gente sentiu essa necessidade, e até por a gente não ter essa capacidade
analítica, né, hoje de química de identificar o PCR, a gente está desenvolvendo um aditivo em que a gente consiga identificar. Então, a gente vai conseguir analisar a embalagem e dizer se aquela embalagem tem o PCR ou não e quantos por cento do PCR ele está naquela composição. Então, é algo que a gente vai ter condições de ter um laudo analítico para mostrar, mas aí, assim, a gente consegue fazer isso com a nossa resina, né? Porque quimicamente a resina PCR ela não se identifica, assim, se ela é pós-consumo, pós-indústria ou virgem, a gente não identifica. Mas a gente está desenvolvendo justamente para oferecer para o mercado essa opção de comprovar e de fazer esse cheque, né? Assim, ó, eu tô vendendo aqui para o meu fornecedor ou para a marca e eu quero mostrar para ela que nessa aqui tem PCR e essa marca aqui não está usando o que deve, ou está usando menos ou mais, no que tange os nossos produtos, né? Tá certo. A resina, à base da reciclagem química pode ser utilizada em contato direto com alimentos? Pode. Tanto a resina de reciclagem química quanto a biocircular, elas têm aprovação da Anvisa desde o ano passado para utilização em contato com alimento. Então, a gente já essa liberação ela já está no mercado. Tá. Referente ao percentual de PCR na embalagem, 50%, né? A meta é chegar ao máximo de 50%. Existe possibilidade de aumento? Se você quiser usar mais de 50%? Sim, acho que o uso ele é determinado pela aplicação e pela solicitação da Exatamente. marca, né? Então, assim, se o produto tecnicamente te permite, né? A gente sabe que uma embalagem 100% PCR ela é bem difícil de ser produzida e de ter todas as questões técnicas ainda. A gente já chegou a inclusão de 60% de PCR em embalagens até de e-commerce, a gente já incluiu, mas é algo que não é tão simples assim, até porque normalmente, quando a gente fala às vezes de estrutura coex, a gente dá preferência para utilizar ainda na camada do meio, para que a gente não tenha nenhuma questão de solda, para que não tenha nenhuma movimentação de máquina ou de aparência. Então, acho que o limite acaba sendo a própria qualidade da resina e também a capacidade da tua aplicação de absorver esse percentual, né? Quanto ao decreto, ele só tem a exigência mínima. Certo. Essa pergunta é boa, porque né, muitos clientes já me perguntaram, pô, tem cara oferecendo 100%. Então, não é só na aplicação do cliente. No meu processo também, para eu produzir isso aí, é complicadíssimo. Né? Hoje, o material virgem, às vezes a gente tem que colocar alguns aditivos, né, para acertar balão, razão de sopro, etc. Imagina um filme, né, que são várias resinas ali misturadas. Então, é muito bem colocado. Né? Realmente, no nosso processo também é difícil. Né? E aí, evidentemente, vai depender do que ele vai embalar. A Braskem vai fazer alguma inserção na mídia para a educação dos consumidores? Infelizmente, no senso comum, o PCR teria que ser mais barato, pois é reciclado, mas não o é. Quais iniciativas de comunicação que a Braskem tem aí em pauta para os consumidores? Olha, a gente tem vários programas assim que a gente tem feito já ao longo dos anos, então algumas vezes já a gente inclusive teve ações no Rock in Rio, Lollapalooza, né, para mostrar a importância da coleta, inclusive em um a gente teve parceria com a Natura para usar os copos e fazer as tampas. Em outro, a gente teve parceria com a Tramontina para utilizar os copos e fazer mobiliário infantil que foram Teve no Big doados Brother também, no né? Big Brother, 2 edições atrás. Então, assim, a gente tem sempre esse cuidado em tentar comunicar a importância
do retorno dos materiais e do descarte correto, né? A gente tem feito bastante divulgação de todos os cases que a gente divulga junto com os clientes, com as marcas. Então, tanto nas plataformas da Braskem, redes sociais, quanto do próprio Casulo, a gente tem feito o webinar que a gente fez do decreto, as comunicações que a gente tem feito. Então, a gente já está assim, há bastante tempo nessa luta assim, de comunicar o mercado dessa importância. Infelizmente, a gente sabe que precisa da obrigatoriedade, da regra, para que muitas coisas elas aconteçam no país. Então, acho que agora, com as marcas, todo mundo envolvido nisso, também vai ter uma comunicação muito mais massiva, né? Literalmente, assim, de conseguir chegar no consumidor que vai lá na gôndola pegar um produto, um shampoo, uma embalagem, saber que aquela, ou que compra de um comércio eletrônico, que aquela embalagem ela precisa voltar e que o que precisa ser feito, né, para esse material, por que é importante mostrar que contém produto reciclado para que as pessoas cada vez mais se atentem. E de uma forma, assim, porque eu mesmo, assim, já comprei vários produtos que chegaram, assim, e que a gente sabe que é produtos que vêm até de fora, com uma embalagem linda, brilhosa, maravilhosa, escrito 100% reciclado. A gente fala, não, não é, não tem como. Então, acho que é esse tipo de coisa para que não aconteça, porque cria uma ilusão no consumidor de que esse é o correto, né? De que esse é o certo e que o produto que tá diferente é que tem uma qualidade ruim. Então, esse é o grande objetivo, né? Tá bom. Eu queria pedir para o Marcelo Figueiredo para abrir o microfone para ele fazer a pergunta ao vivo, porque não deu para entender muito bem a pergunta dele via chat. Marcelo, por favor. Oi, bom dia a todos. Eu tive só uma... Tá escutando? Sim. Eu tive uma dúvida de um cliente ontem, né? Conversando sobre o PCR, já conversando sobre isso, ele perguntou para mim o que seria o produto plástico equiparável para empresas de alimentos. Ele envolve junto ao PCR? O plástico equiparável são aqueles produtos de uso único, tá? Então, o decreto ele exemplifica talheres descartáveis, pratos descartáveis, coisas desse tipo que são para uso único, tá? Então, ele deixa, algo que foi deixado intencionalmente aberto pelo decreto para apuração durante a vigência do decreto, mas que exemplifica como algo desse tipo, plásticos que são para uso único, que ainda que não sejam embalagens, tem a mesma destinação da embalagem, que você usa uma vez e ela passa a integrar em seguida o resíduo urbano, tá? Então é isso que ele dá como exemplo. Entendi. Não, mas era isso, minha pergunta era essa. Feito. E esses equiparáveis também estão sujeitos à determinação do decreto e também se enquadram lá nos percentuais obrigatórios. Ele se enquadra junto, naquela porcentagem? Sim, exatamente. Entendi, então. Então agora tirou melhor a dúvida, então. Então, beleza, obrigado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Max Embalagem, se existe algum projeto para ser implantado nas escolas para fazer parte da educação. Vou responder aqui em nome da Lorde. A gente tem o projeto ECO, não sei se é do conhecimento de todos, mas é um projeto que é de conscientização ambiental, né, sobre sustentabilidade, que a gente fala bastante, sustentabilidade do plástico. Ele é feito nas nossas plantas, para os nossos funcionários, para eles entenderem o material com que eles trabalham e também para eles serem multiplicadores, né, dessa mensagem positiva do plástico. E esse projeto, ele tem aí uma parte nas escolas, tá? Então, a gente já fez parceria aqui com a Prefeitura de Sorocaba, já levou educação ambiental para mais de 1.000 crianças, do ensino fundamental aqui de Sorocaba. Também já fizemos parcerias lá em Santana do Parnaíba, levamos também o projeto para turmas de adolescentes. Então, a gente sempre está investindo nessas plataformas de educação e conscientização ambiental. Não tem ninguém com a mão levantada?
Bom, acho que é isso, então. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a Ana Bárbara, a Maria Luísa, o Arthur, por toda a explicação que vocês deram, o Felipe também. Acho que foi muito válido, muito positivo. Então, muito obrigada. A área comercial, a área de marketing, a área de sustentabilidade, a gente está à disposição de vocês para, né, fazer reunião, ir até o cliente ou recebê-los aqui, ou fazer reunião online, tirar dúvidas. Então, contem com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. O que precisarem, estamos à disposição.